Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre campo elétrico, dando continuidade aos nossos estudos de eletrostática. Mas antes, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, nome @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios, então dê uma olhadinha por lá. E também temos o TikTok, que nome também é @canal_exatas. Pessoal, para a gente começar a falar desse assunto, eu tenho que antes te avisar que é complexo, tá? O campo elétrico é um dos conceitos mais abstratos da física no seu ensino médio. Então, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de ler um assunto ou outro, mas o que eu te recomendo é, fique até o final dessa aula. Eu te garanto que as coisas vão começar a fazer sentido. Só que eu vou te apresentando ideias, e aí ao longo da aula eu vou melhor explicando essas ideias, tá? E aliás, uma coisa que eu recomendo é, tenha um caderno do seu lado, um papel, caneta, vai escrevendo aqui junto com a aula, tá bom? E qualquer coisa, deixa aqui um comentário que eu te respondo, beleza? Para a gente dar início, então, a campo elétrico, precisamos retomar a lei de Coulomb. Para quem não se lembra, você vai ter um físico chamado de Coulomb que vai ter grandiosíssimas contribuições no campo da eletrostática. Tanto que quando você olha a unidade de quantidade de carga, é em coulombs, justamente em homenagem a esse grande físico. E o Coulomb vai ter feito a sua famosa lei de Coulomb. O que acontece? Ele colocou dois corpos positivos em uma mesa. Ele percebeu uma coisa. Quando você deixava esses dois corpos ali, em repouso, eles de repente começavam a se mexer. Nesse caso, como eram dois corpos positivos, eles acabavam se repelindo. Então, um acabava indo... Opa, quase que a caneta cai. Um acabava indo para um lado e o outro acabava indo para o outro lado. Agora, algo diferente acontecia quando você pegava um corpo que era positivo e outro corpo que era negativo. Eles acabavam se atraindo, um indo em direção ao outro. Então, o Coulomb, olhando para aquilo tudo, ele ficou pensativo. Ele pensou, por que que isso acontece? Repara que você tinha dois corpos que estavam em repouso e, de repente, eles vão começar a se movimentar, seja se afastando, seja se aproximando. Coulomb então lembrou de Newton, que dizia em sua primeira lei que um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, ao menos que uma força externa atue sobre ele. Então Coulomb olhou para isso e pensou, aqui tem que ter uma força, que ele acabou chamando de força elétrica. E aí ele vai fazer um conjunto de estudos acerca desses corpos. Ele vai perceber uma relação de inversa proporção entre essa força elétrica e a distância. De um jeito um pouco mais matemático, a gente pode escrever assim, ó, a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses meus dois corpos. Coulomb também percebeu que essa minha força elétrica ela era diretamente proporcional à carga do meu primeiro corpo, que nesse caso eu vou chamar de Qzão. A carga desse corpo bem aqui, ó. Opa. Osso. É aqui, ó. Desse corpo bem aqui. E o Coulomb também percebeu que essa minha força elétrica ela também era diretamente proporcional à carga do meu segundo corpo, que eu chamei de Qzinho. Então, pensando em todas essas proposições, essas afirmações que ele fez, ele acabou olhando para elas e pensou, bom, eu quero pegar todas elas e unificar, juntar, para formar uma equação, para formar uma lei. E aí, para fazer isso, ele utilizou de um artifício matemático. Quando você tem expressões que mexem com proporção, proporção direta, proporção inversamente proporcional, caso você queira transformar isso para uma equação, você tem que escrever do jeito certinho, em cima e embaixo, em forma de fração, e junto com isso colocar uma constante. Como assim? Eu vou escrever e depois eu explico, tá? Se a gente fosse juntar esses três, ficaria bem assim, ó. Força elétrica vai ser igual a uma constante vezes o Qzão vezes o Qzinho dividido pelo quadrado da distância. Eu quero que você perceba que, dada essa constante aqui, se você olhar a distância ao quadrado e a força elétrica, quanto maior for a distância entre essas minhas duas cargas, menor vai ser a força elétrica. É inversamente proporcional. Se você for olhar a carga do primeiro corpo, quanto maior for ela, maior vai ser a força elétrica. Maior vai ser essa força de ou atração ou afastamento. Ele percebeu também que quando você olha a carga no meu segundo corpo, quanto maior ela for, maior também será a força elétrica. Então perceba que a gente pode reescrever essas expressões com essa forma aqui, tá certo? Com essa equação. Só que aí quando você pega esse símbolo aqui de proporção e você quer transformá-lo em uma equação, você tem junto que escrever uma constante. E essa constante vai ficar conhecida... Oxi, não tá aqui não. Essa constante vai ficar conhecida como constante da eletrostática. Beleza? Aliás, no vácuo, ela tem um valor de 9 vezes 10 a nona. Beleza? Aí é Newton metro
ao quadrado por Coulomb ao quadrado. E aí eu preciso deixar bem claro, tá, que quando você mexe com essa fórmula, essa minha distância aqui, ela tem que estar em metros, beleza? Só relembrando aí vocês. Então, esse foi o Coulomb e essa foi a fórmula que ele fez, tá certo? Conhecida como lei de Coulomb. Uma coisa importante se entender é que essa força elétrica é uma força de campo. Como assim força de campo? Na física, você tem dois tipos de força. Você tem as forças de contato e você tem as forças de campo. A força de contato, perdão, as forças de contato são aquelas forças que acontecem quando você tem o contato direto entre dois corpos. Então imagine que aqui eu tenho uma pessoa. Essa pessoa, ela quer empurrar um bloco. Repara que para fazer isso, ela empurra tendo um contato direto com o bloco. Desse modo, surge aqui uma força F, e essa força vai ser, portanto, de contato, porque ela surgiu do contato direto entre dois corpos, tá? Outros exemplos aqui pode ser a força normal, força de atrito, tá? Tem um monte. Quando você olha as forças de campo, são as forças que não acontecem por um contato direto. Então, quando você olha, por exemplo, a Terra e o Sol, você já viu ao longo do seu ensino médio que a Terra ela é puxada em direção ao Sol e o Sol também é puxado em direção à Terra. Meio que o Sol puxa a Terra e a Terra puxa o Sol. Acontece que você não tem a Terra tendo uma mãozinha pegando o Sol e puxando ele. Você não tem o Sol tendo uma mãozinha pegando a Terra e puxando a Terra. É uma força que acontece sem ter o contato direto entre o Sol e a Terra. É uma força de campo, uma força que acontece sem ter o contato direto entre um corpo e outro corpo, tá bom? Quando você olha a força elétrica, você vai perceber que ela é uma força de campo, justamente porque você não tem aqui alguém que esteja empurrando essas duas cargas, esses dois corpos. Você vai ter justamente uma força que atua sem um contato direto, tá? Só que aqui surge uma importante pergunta. O que seria esse tal de campo? E para a gente explicar isso, nós temos que voltar na definição de força. Força nada mais é do que uma interação entre dois corpos. Então, quando você olha esse cara aqui, repara que ele surgiu por conta da interação entre esse cara e esse outro cara. Repara que essa força gravitacional aqui, ela só vai surgir... Oxe, tá força elétrica, né? Força gravitacional. Essa força gravitacional só vai surgir por conta de uma interação entre a Terra e o Sol. A força elétrica só vai existir porque você tem uma interação entre a carga Q e a carga Qzinho. Então perceba que força é isso, é uma interação entre dois corpos. E agora eu vou te apresentar um conceito que segura na minha mão, que pode parecer um pouquinho complexo. Para que uma força exista, ela precisa de alguém que realiza essa força, de um ente que vai fazer um intermédio, que vai atuar na realização dessa força. Como assim? Se você for olhar aqui a força de contato, perdão, esse nosso caso aqui da força de contato, eu quero que você perceba que vai ter a força F. E a força F ela só vai existir porque você vai ter esse cara. Então, repara uma coisa, essa força aqui, ela só foi ocasionada porque você tem esse cara realizando ela. Essa força só existe por conta do intermédio, por conta da ação, porque esse cara vai acabar empurrando o bloquinho, tá? Do mesmo modo, quando você tem forças de campo, seja ela força elétrica ou força gravitacional, você vai ter alguém, um ente, que vai realizar essa força, um ente que vai fazer o intermédio nessa força, um ente que vai ser responsável por essa força. Aí você pode estar pensando, Abel, tu tá doido. Tu tá doido. Não tem uma pessoa que empurra essa força aqui. Não tem uma pessoa que empurra essa carga aqui para atrair a outra carga. Não tem uma pessoa que puxa a Terra em direção ao Sol. Não tem uma pessoa que empurra o Sol em direção à Terra. Cara, tá ficando doido. Na realidade, pessoal, a conclusão que teve de que a força precisa de um ente para que ela de fato consiga existir foi Newton. Tanto que Newton falou o seguinte: quando ele fez o conceito da força gravitacional, ele acabou dizendo que seria uma ação fantasmagórica à distância. Deveria ter algum ente, deveria ter alguém que fosse responsável por fazer essa força. Só que Newton não sabia o que era. Logo, ele dizia que era uma ação fantasmagórica à distância. Mas, pessoal, quem é responsável por fazer essas forças aqui não é uma pessoa, não é alguém que vai empurrar a Terra, não é alguém que puxa a Terra em direção ao Sol. Quem é responsável por fazer essas forças aqui é um campo. A gente pode tentar dizer, né, que esse cara aqui, por exemplo, ele seria o campo dessa força, tá? Por favor, não fale isso numa prova. Mas é como se fosse o campo dessa força, porque ele que vai fazer um intermédio, ele que vai ser responsável, ele que vai determinar
essa força. Tá me entendendo? Então aqui, para que essas forças aqui existam, eu preciso de um campo. É como se eu tivesse um carinha que estivesse empurrando a Terra em direção ao Sol, ou empurrando o Sol em direção à Terra, tá? Eu vou abordar vocês um pouquinho melhor essa ideia de campo, porque é algo um pouco abstrato, tá? E para isso, eu vou ter que recorrer à parte de cargas, tá certo? Eu te garanto que você vai entender, mas fica aqui comigo. Aliás, só pra deixar bem claro, tá? Essa ideia de campo, de que você tem uma pessoinha que tá empurrando, é mais uma analogia que eu tô fazendo para que você consiga entender, tá certo? Então, a gente pode dizer que o campo vai ser um ente que vai intermediar a força. Daqui a pouco eu te mostro uma definição um pouco mais formal de campo, tá certo? Então, pessoal, eu coloquei aqui para vocês uma série de exemplos em que eu tenho uma carga Q e uma carga Qzinho. E eu quero que você perceba uma coisa. Essa carga aqui eu vou chamar de carga fixa. E ela tem quantidade de carga Qzão, beleza? Essa minha carga aqui eu vou chamar de carga teste. E ela tem uma quantidade de carga Qzinho. Essa carga aqui eu não vou mudar nada dela, tá? Ela vai ser uma carga que é fixa. Agora, eu coloquei aqui várias situações em que eu fui mudando a quantidade de carga dessa nossa carga teste, tá? E eu quero que você perceba o que vai acontecer em cada uma dessas situações. Tranquilo? Vamos lá, na primeira situação. Repara que aqui eu tenho um Qzinho. Ah, uma importante observação. Aqui é positivo e aqui é positivo também, tá bom? Se esses dois caras aqui são positivos, repara que vai surgir uma força elétrica. Uma força elétrica que vai acabar repelindo. Então vai estar indo para lá, não vai ser atraída, beleza? Então tá. Nessa minha carga teste, repara que eu tenho uma quantidade de carga de 1 coulomb. E quando eu tenho essa quantidade de carga de 1 coulomb, eu vou ter uma força elétrica de 5 newtons, tá? Quando eu tenho uma quantidade de carga de 2 coulombs, eu vou ter uma força de 10 newtons. Quando eu tenho uma quantidade de carga de 3 coulombs, eu vou ter uma força elétrica de 15 newtons. Quando eu tenho uma quantidade de carga de 4 coulombs, eu vou ter uma força elétrica de 20 newtons. Eu não sei se você chegou a perceber, mas se você pegar a força elétrica e dividir pela quantidade de carga dessa nossa carga teste em cada uma dessas situações, você vai ver que sempre vai dar o mesmo valor. Então perceba que se a gente pega a nossa força elétrica, que é 5 newtons, e divide pela nossa quantidade de carga, que é 1 coulomb, nós vamos encontrar 5 newton por coulomb. Se a gente faz a mesma coisa nesse exemplo 2 aqui, repara que vai ficar 10 newtons dividido por 2 coulombs, 5 newton por coulomb. Repara que aqui também tem a mesma coisa, 15 newtons dividido por 3 coulombs, 5 newton por coulomb. Aqui é a mesma coisa, 20 newtons dividido por 4 coulombs, 5 newton por coulomb. Pessoal, eu quero que você perceba uma coisa. Em cada uma dessas situações, eu fui mudando a quantidade de carga. Consequentemente, acabou mudando aqui a força. Mas eu quero que você perceba que em cada uma dessas situações, eu tenho isso aqui se repetindo. Sempre é 5 newton por coulomb. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, uma quantidade de carga de 5 coulombs, ainda assim teria essa relação de 5 newton por coulomb. Se fosse 6 coulombs, ainda assim seria 5 newton por coulomb. 20 coulombs, ainda assim seria 5 newton por coulomb. 40 coulombs, ainda assim seria 5 newton por coulomb. Ou seja, eu tenho aqui que essa força elétrica dividida pela quantidade de carga sempre vai dar 5 newton por coulomb. Então, qualquer carga teste, qualquer carga, independentemente do seu valor em coulombs, se for 5, 10, 15, 20, sempre que eu colocar nesse ponto, eu vou ter esse valor, essa relação se repetindo, 5 newton por coulomb. Ou seja, eu tenho um ponto aqui que nesse ponto, independentemente da quantidade de carga dessa nossa carga teste, sempre vai ter 5 newton por coulomb. E agora eu quero que você volte para esse conceito de campo. Repara que, independentemente de qualquer carga que eu tiver aqui, carga teste, sempre vai ser 5 newton por coulomb. Ou seja, se eu coloco aqui uma quantidade de carga de 10 coulombs, eu vou ter 50 newtons. Se eu coloco aqui uma quantidade de carga de 20 coulombs, eu vou ter aqui 100 newtons. Repara que é esse ponto que vai determinar a minha força elétrica. Porque nesse ponto sempre vai ser 5 newton por coulomb. E aí, olha a jogada. Chega, arrepiei.
Repara que nesse ponto, então, sempre é 5 Newton por Coulomb. Esse ponto que determina a força. Esse ponto aqui vai ter a atuação de um campo. Porque é esse ponto que vai determinar essa minha força elétrica, tá? Então, pessoal, eu tenho aqui um ponto, aqui ó, abstraindo um pouquinho, eu tenho aqui um ponto em que eu coloquei uma carga positiva e eu percebi que eu vou ter um campo. Esse campo a gente chama de E, beleza? Aí eu botei E do ponto P, tá certo? Então eu tenho esse campo do ponto P que ele sempre vai ser 5 newton por Coulomb, independentemente da quantidade de carga dessa carga teste que eu botar aqui. Se for 5, 10, 15, 20, 25, 40, 59, independe, pessoal. Sempre vai ter 5 newton por Coulomb. Esse cara aqui vai determinar a minha força elétrica, porque nesse ponto eu sei que para cada Coulomb eu vou ter 5 newton de força. Pessoal, isso aqui é o conceito de campo elétrico. Bora ver aqui, ó, a outra aplicação disso, tá? Aliás, eu escrevi aqui um pouquinho, ó. Vamos ler isso aqui. Há um ponto que determina a força e independe da carga que fica nesse ponto. Se é um ponto que determina a força, é um ente, é alguém que vai determinar a força, é o nosso campo. Repara, pessoal, que como isso aqui não depende da quantidade de carga que eu tenho aqui, e sim desse ponto no espaço, a gente pode dizer que 5 Newton por Coulomb é uma característica, é uma propriedade desse ponto no espaço. Toda e qualquer carga teste que ficar nesse ponto do espaço sempre vai ser 5 Newton por Coulomb. Então a gente pode dizer que nesse ponto do espaço eu vou ter sempre 5 Newton por Coulomb. É uma propriedade desse ponto. É um campo elétrico. Tá me entendendo? E outra coisa muito importante, o campo elétrico ele sempre aponta na mesma direção e sentido da minha força elétrica. Lembra que eu comentei aqui com vocês nesse comecinho aqui que como eu tenho uma carga positiva, outra positiva, eu teria força elétrica e aí, consequentemente essa minha carga acabaria se repelindo, sendo essa aqui fixa, ficaria nesse mesmo lugar parada, essa que acabaria se repelindo? Pois é, repara que a força elétrica estava para cá, não estava? Aqui também estava para cá, não estava? Aqui também estava para cá, não estava? Aqui para cá também. O campo elétrico vai ter o mesmo sentido e a mesma direção dessa minha força elétrica. Então, se minha força elétrica está para cá, eu vou ter um campo elétrico que também está para cá. Se minha força elétrica está para cá, eu vou ter um campo elétrico que atua para lá. Se eu vou ter uma força elétrica que atua para cá, eu vou ter um campo elétrico que atua para cá. Pessoal, o campo elétrico tem sempre a mesma direção, a mesma direção e o mesmo sentido da nossa força elétrica, tá bom? Bora fazer a mesma coisa, só que agora, ao invés de ser uma partícula não, o professor, minha escola tá passando agora a parte de partículas, né, física moderna. Aí toda hora eu tô me confundindo, já é uma terceira vez que eu gravo esse trecho da aula. Enfim, se a gente coloca aqui uma carga fixa, só que agora ao invés de ser positiva, negativa, o que vai acontecer? A mesma coisa. Repara comigo uma coisa, eu tenho esse ponto aqui. Repara que eu tenho um Coulomb. Aliás, esse ponto aqui é o mesmo do outro, tá? Um ponto P. Só que agora, ao invés de ser aqui negativo, ali aqui positivo, vai ser negativo. Então, repara uma coisa, se eu coloco uma carga nesse ponto aqui, repara que eu tenho um Coulomb, 5 newtons. Então, perceba aqui que se eu dividir a força elétrica pela quantidade de carga, aqui, ó, eu vou encontrar 5 newton Coulomb. E eu posso fazer isso aqui para cada um desses casos, que eu sempre vou ter essa presença do 5 newton Coulomb. Isso aqui, pessoal, é uma característica não da minha carga teste. Isso aqui é uma característica daquele ponto no espaço. Aquele ponto no espaço ali que vai determinar. Falando assim, ó, nesse ponto aqui, para cada Coulomb que você tiver, você vai ter 5 newtons de força, tá certo? Então, em cada uma dessas situações, eu vou ter 5 newton coulombs. Só que aqui tem uma pequena diferença. Lembra que eu comentei com você agora há pouco que quando a gente fala de campo elétrico, ele vai apontar na mesma direção em sentido da força elétrica? Eu quero que você perceba que aqui a força elétrica era para cá, porque era uma carga positiva contra positiva. Então acabava se repelindo, uma para lá. Beleza? Não aproximava. Agora, perceba que aqui eu coloquei uma carga negativa fixa e uma carga positiva teste. Repara que positivo se atrai com negativo. Então a força elétrica está para cá. Desse modo também tem um campo elétrico atuando para cá. Tranquilo? Aliás, abstraindo, né, colocando para qualquer tipo de um ponto P aqui, para qualquer tipo de carga positiva que eu tiver. Opa, deixa eu apagar aqui. Opa,
aqui não é positivo, não é negativo. Você vai ter esse campo elétrico, tá certo? Que o módulo, o valor desse campo elétrico é 5 newton por coulomb. Aliás, pessoal, eu quero que você perceba que esse nosso estudo nós fizemos com cargas positivas. Então, nossa carga teste sempre foi positiva, tá? E os físicos, quando eles quiseram determinar o campo elétrico, eles também fizeram esse estudo com cargas que eram positivas. Então, eles pegavam a carga teste, sempre positiva, e viam o que acontecia com a carga teste na medida em que eu pegava uma carga fixa, positiva ou negativa, tá bom? Então, já que você já entendeu isso e você compreendeu o que seria esse tal de campo, bora falar a definição formal de campo elétrico. O campo elétrico, pessoal, nada mais é do que uma grandeza vetorial. Repara que a gente sempre representa aqui por vetores. E essa grandeza vetorial que mede a força elétrica por unidade de carga. 5 newton por coulomb. A cada 1 coulomb eu tenho 5 newtons. Que uma carga teste positiva sente ao ser colocada naquele ponto. Então, se eu coloco uma carga positiva aqui, eu vou ter determinado campo elétrico, tá certo? Esse campo vai determinar a intensidade dessa minha força, de acordo com a quantidade de carga que essa minha carga teste vai ter, tá bom? Então, pessoal, essa aqui que é a definição de campo elétrico. É um conceito bem abstrato, mas essa aqui é a melhor definição que eu posso te dar. É uma grandeza vetorial que mede a força elétrica por unidade de carga que uma carga teste positiva sente ao ser colocada naquele ponto, tá bom? Coisas importantes. Unidade medida no SI é newton por coulomb. E outra observação que a gente já falou antes, aponta na mesma direção e sentido a força elétrica. Então pensa aqui comigo. Se o campo elétrico é com relação a carga teste positiva, aliás, pessoal, é sempre positivo essa carga teste, tá? Sempre positivo. O campo elétrico ele é determinado por meio de uma carga positiva. Tanto que a gente viu, né? O campo elétrico aqui para uma força que é por uma carga que é negativa, o campo elétrico atua para lá. O campo elétrico, uma força que é por uma carga que é positiva, acaba atuando para cá, tá? Sempre vai ser assim. O campo elétrico sempre quando aqui a carga fixa é positiva, sempre vai atuar para lá. O campo elétrico, quando aqui é uma carga negativa, sempre vai atuar para cá, sempre, porque sempre vai ser em relação a uma carga positiva. Essa ideia do campo elétrico. Aí você pode estar se perguntando, né? Pô, mas por que então uma carga positiva? Por que não que os físicos fizeram esses testes, esse estudo, com uma carga que era negativa? Porque eles não quiseram, tá? Foi literalmente por isso. Foi uma convenção. Eles acabaram fazendo estudo com a positiva e foi isso. Determinaram aí as ideias do campo elétrico por meio de uma carga positiva, tá bom? Então, aqui alguns conceitos, tá? Se eu boto então uma carga positiva aqui, nesse ponto, vou botar aqui, ó, nesse ponto, eu quero que você perceba que o campo elétrico dessa carga apontaria para lá, perfeito? Porque a gente sabe que a força elétrica aponta para lá, visto que você tem uma carga positiva, acaba se repelindo. Se eu boto uma carga positiva aqui, é a mesma coisa, pessoal, apontar para cima, porque perceba que você vai ter que as duas vão se repelir. Então, quando você tem uma carga fixa positiva aqui, sempre vai ter um campo elétrico que vai sair dessa nossa carga positiva. Tá certo? A gente usa esse termo na física, sai da carga. Agora, se fosse aqui uma carga fixa que é negativa, aí não. Aqui o campo elétrico ele é determinado a partir de uma carga teste positiva. Então, repara que positivo acaba sendo atraído negativo. Ou seja, sempre é em direção ó, à nossa parte negativa. Beleza, pessoal? Então, a gente disse que o campo elétrico ele vai entrar em uma carga negativa, porque ele aponta entrando para essa carga. Ao passo em que uma carga positiva, uma carga teste, uma carga fixa positiva, acaba saindo, porque sempre aponta para fora dessa carga positiva. Tá certo? Agora, como é que você consegue medir essa intensidade do campo elétrico? A gente acabou de ver. Basta você pegar a nossa força elétrica e dividir pela quantidade de carga dessa nossa força aqui, dessa carga teste. Força não, tá? Da carga teste. Então perceba que para determinar um campo elétrico, é só a gente pegar a força elétrica e dividir pelo módulo da nossa carga, dessa nossa carga teste, que era 4 coulombs, 3 coulombs, 2 coulombs, e aí vai, perfeito? Aliás, uma pequena observação. Repara que a gente pode pegar esse Q aqui que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Nós vamos ter a expressão força elétrica vai ser igual ao nosso campo elétrico vezes a nossa carga teste, tá certo? Repara que a gente viu a forma de força elétrica. Eu até comentei com você no começo dessa aula. Lembra do Coulomb? Aqui, ó. Aqui em cima.
que ele fez? A força elétrica igual a K vezes Qzão vezes Qzinho. Aliás, esse Qzão e Qzinho, esqueci de mencionar isso, pessoal. Isso aqui é um módulo, tá? E por que módulo? Porque quando a gente pega a força elétrica, esse valor que a gente encontra é o valor, a intensidade da força elétrica, tá? Aí, se for positiva ou negativa, vai depender da onde que tá indo, tá? Se ou é para cá ou é para cá, aí depende das cargas que você estiver analisando, tá bom? Então, se a gente for pegar esse cara e substituir aqui, opa, opa, e substituir aqui, repara que vai ficar da seguinte maneira: K vezes o módulo da minha carga Q vezes o módulo da minha carga teste. Esse módulo, pessoal, só para dizer que é sem o sinal, tá bom? Simples assim. Dividido pela minha distância ao quadrado vai ser igual a esse meu vetor campo elétrico vezes o módulo desse meu Q, que é a carga teste. Pessoal, repara uma coisa. Eu posso cortar esse cara com esse cara, não posso? Perceba, portanto, que a gente pode dizer que para calcular a intensidade de um campo elétrico, em determinado ponto, a gente pode dizer que isso aqui vai ser igual a K vezes o módulo dessa nossa da quantidade de carga da nossa carga fixa dividido pelo quadrado da distância, tá? Essa aqui é uma outra fórmula que você poderia usar ao invés dessa aqui, beleza? E aí eu preciso comentar algumas coisinhas com vocês. Perceba que o campo elétrico ele vai ser maior quando você tem uma distância menor. Ou seja, se eu pego um ponto aqui que esteja mais perto dessa minha carga fixa, você vai ter um campo elétrico mais intenso. Se eu pego um ponto que está mais afastado dessa minha carga fixa, você vai ter um campo elétrico que acaba sendo mais fraco, tá certo? Então, quanto maior for a distância, menor vai ser o campo elétrico. É uma relação de inversa proporção. Agora, quanto maior for a quantidade de carga dessa nossa carga fixa, quanto maior for esse nosso Q, maior vai ser esse nosso campo elétrico. Aliás, aqui é negativo Q. Maior vai ser esse nosso campo elétrico, tá bom, pessoal? E aqui lembrando que é a nossa constante, que a gente já comentou no iniciozinho dessa aula. Perfeito? Então, é isso, pessoal. Agora, eu esqueci de colocar aqui minha imagem, eu quero mostrar para vocês, tá? Mas é bem interessante, tá certo? Só um segundinho, vou colocá-la aqui e já voltamos. Aí, estamos de volta. Coloquei aqui a imagem. Mas antes, só uma pequena observação. A gente viu, então, que o campo elétrico sempre é em relação a uma carga que é positiva. Mas se a gente tivesse uma carga que é negativa, como é que seria o campo elétrico dessa carga? É só pensar o seguinte, ó. Digamos que eu coloque bem aqui, ó, uma carga elétrica negativa, tá certo? Não, vou ficar um pouco mais afastado. Aqui, ó. Eu quero que você perceba uma coisa. Eu tenho uma tendência de positivo a atrair com negativo. Então, repara que a força elétrica vai ir para lá. Perfeito? Aí, perceba comigo uma coisa. O campo elétrico está atuando para lá. Perfeito? Agora, a minha força elétrica está atuando para lá. Eu quero que você perceba que a força elétrica de uma carga que é negativa, uma carga teste negativa, vai ser contrária ao campo elétrico. Então, repara que aqui, para um campo elétrico de uma carga fixa positiva, você vai ter que aqui vai ser no sentido contrário. A força elétrica vai ir contrária ao campo elétrico. Do mesmo modo que se aqui tivesse uma carga fixa, negativa, e eu colocasse aqui uma carga teste negativa, eu quero que você perceba que a força elétrica dela iria para lá, ó, porque negativo tende a repelir com negativo. Desse modo, pessoal, perceba que o campo elétrico atua para cá, só que a nossa força atua para lá, beleza? Desse modo, você tem aqui que a nossa força elétrica de uma carga negativa ela é contrária ao campo elétrico. Ah, Abreu, mas você não falou que era no mesmo sentido? Falei, mas eu falei para quê? Para carga teste positiva, tá bom? Carga teste negativa, o sentido acaba sendo o contrário. E aí é o seguinte, pessoal, aqui tem a figura que eu queria mostrar para vocês, tá? Você tem aqui um campo elétrico positivo e um campo elétrico negativo. Repara que isso aqui tem algo muito interessante porque tem como se fazer experimentalmente, em laboratório. Deixa eu pegar uma outra foto para vocês, só um segundinho. Aqui, pessoal, eu coloquei as imagens. Olha que interessante. Perceba que o campo elétrico ele pode ser representado por um conjunto de linhas, assim como a gente fez aqui. Agora, esse conjunto de linhas, quando se associa a um outro campo elétrico, a um campo elétrico negativo, tende a se comportar dessa maneira bem aqui. Olha que legal. Você tem que sair da nossa carga fixa. Lembre-se, ó, o campo elétrico ele vai sair da carga positiva. Ele entra
na carga negativa. Olha que legal. Você consegue fazer isso aqui, pessoal, experimentalmente. Você pegar, por exemplo, aí eu acho que a gente tem um pouquinho mais essa questão de magnetismo, tá? Algum dia no canal a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso, tá? Mas você pode pegar uma espécie de areia e colocar assim, e é um experimento de laboratório que é feito, que você consegue visualizar um pouquinho como é que funciona essas linhas de campo elétrico. Você não pegar numa areia que ela acaba conduzindo cargas, aí acaba tendo esse padrão de formato. Algum dia eu trago pra vocês melhor esse experimento, explicando melhor também, porque eu não sei ao certo. Então, você vai ter esse padrão. Repara que aqui eu teria um campo elétrico positivo, pode ser negativo também, só que aqui tem que ser o contrário. Então, se aqui é positivo, aqui é negativo. Se aqui é negativo, aqui é positivo. E por que isso? Porque repara que vai sair desse campo e vai entrar nesse. Ou o contrário, né? Ou sai desse campo e entra nesse. Pela imagem dá para distinguir muito bem. E olha que interessante. Se você colocar dois campos elétricos de partículas, perdão, de cargas fixas que são iguais, duas positivas, duas negativas, você vai perceber que, olha o que vai acontecer, ó. Vai sair e não vai chegar na outra. Então, simplesmente sai. Aí você tem esse padrão que é formado por essa imagem bem aqui, tá certo? E, pessoal, quando a gente fala dessa questão de campo elétrico, como que isso é abordado em questões? Geralmente, você vai ter uma carga fixa e essa carga fixa vai determinar em um ponto um campo elétrico. Ele vai colocar uma carga nesse ponto e você tem que determinar qual que seria o campo elétrico dessa carga. Simples assim. Só que talvez ele coloque mais de uma carga fixa. Talvez ele coloque uma carga fixa aqui, uma outra aqui e uma carga teste aqui. Aí você tem que entender uma coisa. Eu vou ter um campo elétrico que surge dessa minha carga fixa e eu vou ter um campo elétrico que surge dessa minha carga fixa. Aí eu tenho que fazer o quê? A representação vetorial. Então perceba que se aqui for uma carga qualquer, eu tenho que o campo elétrico aqui, ó, repara que é positivo. Então vai atuar para cá. Perceba que independe da minha carga fonte, tá bom? A minha carga teste, tá? E perceba que aqui eu tenho um campo elétrico negativo, eu tenho uma carga teste negativa, uma carga fixa negativa. Desse modo aqui eu vou ter um campo elétrico que atua, opa, representei errado. Desse modo eu vou ter um campo elétrico que atua para cá. Tá me entendendo? Então você vai ter um conjunto de vetores e por meio desses vetores você vai ter que tentar calcular um campo elétrico resultante. Aí você veria para onde que essa nossa carga teste ela acabaria indo, tá? Mas isso aí, nós vamos fazer nossa próxima aula, aula de exercícios de campo elétrico. Pessoal, eu queria pedir do fundo do coração de vocês, tá? Deixa o like nesse vídeo, deixa um comentário, é porque ajuda muito o nosso trabalho do canal. E se gostou dessa aula, por favor, deixe seu feedback aqui, tá certo? No mais, é isso. Um forte abraço. Assista a aula de exercício, tá? É fundamental para você entender bem esse assunto. E, aliás, esse conteúdo aqui, o PDF, tá na descrição do vídeo. Fechou? Abraço, galera. Tamo junto. Valeu!